Que legal, Liz, finalmente estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, onde nós encontramos experts de supply chain, compras, R&D. E hoje falar sobre o tema que a gente mais gosta de falar, que é sobre comanufatura. E para isso estamos aqui com uma, eu vou ser hiperbólico, mas porque de fato faz sentido. Olhando o seu LinkedIn, Liz, eu vi, poxa, quanta experiência que você já tem, claro, né? Já se conhece também um pouco, acompanhei não, né? A gente se viu em algumas dessas situações. Eu acho que no Brasil, eu acho que você tem bons profissionais, de verdade, assim, com a experiência que você tem com a manufatura, tendo passado por diferentes empresas. E eu quero muito que você se apresente para o nosso público e explique um pouco quem é a Alessandra e a sua jornada dentro do universo de compra, supply chain e principalmente com a manufatura. Legal, obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. Eu queria me apresentar falando que eu sou profissional de procurement. Eu já tenho bastante tempo na área de comanufatura. Eu hoje estou naquela nova, então eu sou a pessoa de procurement responsável pelas negociações com as comanufaturas na América Latina. E a minha jornada anterior em outra empresa antes daquela nova foi também uma empresa multinacional, também com manufatura para o Brasil. Então essa minha jornada, quando eu considero todo esse tempo, eu já tenho 5 anos com manufatura, que acho que é um mundo incrível, encantador, e a gente vai falar um pouquinho dele hoje. Muito legal. Então vamos começar assim. Vamos pensar que alguém está escutando esse podcast pela primeira vez. Explica nas suas palavras o que é comanufatura. Comanufatura é uma forma de você produzir o que você precisa quando você não tem as instalações fabris necessárias para isso. Então é quando a gente também chama de co-packer, a gente também chama de terceiros. Então, de uma maneira simplificada, eu acho que é você terceirizar a produção de algo que você precisa. Legal. E também para a nossa audiência entender por que as empresas fazem comanufatura? Por que elas terceirizam a produção? Eu acho que tem vários motivos. Um deles é quando a empresa não tem o investimento, o capital necessário e precisa produzir algo novo. Então, relacionando diretamente à inovação, eu acho que é um dos objetivos de você usar uma comanufatura. Outro objetivo, eu acho que é você agilizar alguns processos, porque quando você precisa ajustar a sua fábrica, isso se torna um pouco mais engessado e um pouco mais difícil de você ajustar o layout da sua fábrica, contratar uma mão de obra específica muitas vezes, e se você já tem um terceiro ou uma comanufatura que tem tudo isso pronto, isso agiliza o lançamento do seu produto e a fabricação, e acho que esses são os principais. Legal. E você, comentou há pouco que você passou por pelo menos 2, né, grandes empresas que trabalham com comanufatura e que você tinha uma baita responsabilidade sobre os produtos de comanufatura dessas empresas, né? Que enfim, no passado Danone, né? E agora você trabalha naquela nova. Naquela nova. O que é aquela nova? Aquela nova, na verdade, é a Kellogg. Então, a Kellogg recentemente no mundo teve uma mudança de nome e virou aquela nova. Mas para facilitar todo mundo, nós ainda, né? Como funcionários, a gente ainda usa muito o Kellogg, é um nome muito forte e a gente está se adaptando, mas os produtos são os mesmos que todo mundo conhece. Legal. E quais são as categorias que você já trabalhou? Agora, a gente está aqui, eu sei que você não está em nome, né, da trabalho atualmente, está aqui como CPF, né? Dentro das categorias que você já trabalhou, e pode pegar todas as suas experiências, quais foram? Categorias... Sim, eu já trabalhei com bebidas lácteas, eu já trabalhei com iogurtes, eu já trabalhei com comanufatura, você quer dizer? Ou a minha experiência com fórmulas infantis? Eu já trabalhei com água mineral, eu já trabalhei, e agora, claro, né, com cereais, com barras de cereal, sobremesas, com biscoitos. Acho que essas são as principais. E assim, pela tua experiência, geralmente a área de comanufatura dentro dessas empresas, ela reporta para quem? Ela reporta geralmente para compras, reporta para supply chain, reporta para... Enfim, eu pergunto isso porque eu já vi diferentes modelos, tá? Mas a sua experiência, qual que é a escadinha ali que tem dentro da área de comanufatura?
Da minha experiência, eu acho que fica dentro da área de operações, e com a relevância que a área de comanufatura vem tendo para algumas empresas, dentro da área de operações, cada sub-área de operações tem um representante. Então, geralmente tem uma pessoa de procurement, né, de compras, que cuida de comanufatura, uma pessoa de supply chain, que cuida também especificamente de comanufatura, uma pessoa de pesquisa e desenvolvimento, que cuida de comanufatura, uma pessoa de qualidade e por aí vai. Então, eu acho que dentro da área de operações, e aí cada sub-área de operações com um representante, todos focados aí no grande time de comanufatura. Legal. E como funciona a colaboração entre essas diferentes áreas, né? Bem, eu sou do meio de tecnologia, né? Então, quando você tem áreas multidisciplinares trabalhando junto, aí chama de squad, né? Um nome bonito para isso e tudo. Como funciona a squad de comanufatura, né? Então, você é responsável por compras. Como que é a interação, geralmente, de vocês? Que tipo de governança você já viu em termos de, reuniões mensais, semestrais, enfim? Como que essa governança funciona dentro dessas empresas? Eu acho que esse squad, ou esse grande bloco aí, ele caminha muito junto, né? Então, eu digo, quando a gente começa, eu vou dar um exemplo concreto, né? Quando você precisa de uma nova comanufatura para determinado produto que ainda não existe. Não adianta só eu, como procurement, atender essa necessidade de marketing, por exemplo, porque eu sozinha só vou ver a parte de preço, de negociação, de contrato. Eu preciso ter do meu lado uma pessoa de supply chain, que vai ver toda a parte de viabilidade de capacidades, de volumes. Eu preciso de uma pessoa de qualidade do meu lado que vai entender se o requisito técnico dessa comanufatura corresponde ao requisito técnico daquela nova, nesse caso, ou de qualquer outra empresa. E eu preciso de uma pessoa de pesquisa e desenvolvimento junto, que vai entender se a formulação condiz com os requisitos. Então, a gente costuma falar que eu preciso falar com você sobre um projeto, deixa eu chamar a turma aqui e a gente vai falar com todo mundo junto, assim. E funciona bem, pelo menos na minha experiência atual, eu acho que funciona bem. E geralmente os requisitos vêm de marketing, né? Então, geralmente a necessidade, quando a gente fala de inovação, de um novo produto, vem de marketing. E existe uma outra demanda que não é de marketing, não é de inovação, mas muitas vezes você tem um produto que ele é feito hoje numa fábrica própria da empresa e que por algum motivo gostaríamos de passar para uma comanufatura. Aí nesses casos, dentro da própria área de operações, é que gera a necessidade de, precisamos achar uma comanufatura para fazer esse produto. Então acho que pode vir um requisito desde marketing, como também dentro da própria área de operações. Legal. E, bem, você comentou que hoje o principal motivo, né, das indústrias ou das marcas utilizarem comanufatura é para inovação, né? E nesse sentido, também pelo que eu entendi, você acabou de falar que geralmente o briefing do novo produto, não sei se sempre é um novo produto, aí você pode explicar um pouquinho, vem de marketing, né? Marketing, nesse momento, ele já sabe se isso vai ser terceirizado ou não. O que marketing tem que fazer é pensar no conceito do produto, aquilo que vai vender, e depois a squad ali, seja de comanufatura quem for, que resolve para entregar. Eu acho que não, assim, respondendo a tua pergunta, não. Muitas vezes marketing, dependendo do conhecimento da pessoa ali, já tem um desejo de que seja comanufatura, ou às vezes já sabe de alguma restrição técnica das plantas, falando, eu já tentei pedir para que esse produto seja feito na fábrica e eu já sei que não, porque não tem a linha específica ou algo do tipo. Mas se for uma pessoa de marketing que não tem tanto conhecimento ali do dia a dia de operações, vem um briefing que é eu chamo a lista de desejos, né? Eu quero um produto assim, eu quero lançar geralmente num tempo muito curto, e nós então é que entendemos se faz sentido ser comanufatura ou se há possibilidade de fazer dentro de casa. Na maioria dos casos, sendo inovação e já sendo um produto muito diferente do portfólio atual, a gente já sabe que o caminho vai ser comanufatura. Legal. Não, você foi contando, eu fui lembrando das minhas experiências também aqui, né? Chegavam os briefings bem legais pra gente, mas que muitas vezes a gente não conseguia, de fato. Beleza, dentro de casa era claro que não dava pra fazer, e eu lembro que eu saía buscar comanufaturador e a gente não conseguia também. Então acontecia na minha vida passada, nas minhas vidas passadas, de muitos briefings que chegavam de marketing e infelizmente eu não conseguia torná-los realidade. Isso ainda acontece? Você acha que existe esse gap entre
o que marketing entende que o consumidor precisa e o que de fato a cadeia de abastecimento no Brasil consegue entregar? Acho que existe, e acho que esse é um dos desafios meu e desse time que a gente chamou aqui de squad de comanufatura, que é fazer essa negociação e essa ponte. Porque, como é uma lista de desejos, muitas vezes pede um processo, uma tecnologia que muitas vezes nem existe no país, ou precisa de um tempo recorde de lançamento que não existe nenhuma comanufatura que esteja tão pronta a ponto de atender esse prazo. Então, isso acontece demais, assim. E quando acontece, também tem o nosso papel de voltar para esse time, para esse solicitante, no caso marketing, falando, olha, o que a gente achou tem essas restrições. Conseguimos, porém, com um prazo de lançamento 6 meses maior do que você precisa. Ou você quer um produto de chocolate, mas o que tem disponível no mercado é baunilha. Tem N opções aqui, mas eu dando alguns exemplos, eu acho que também cabe a nós voltar para esse time, mostrando um pouco das possibilidades. E te digo que quase sempre a gente tem que fazer algum ajuste nesse briefing. Assim, dificilmente esse briefing é atendido exatamente no volume que precisa, no sabor que precisa, no tempo que precisa. Legal. Então, beleza, tempo de desenvolvimento, entendo que hoje é um grande problema, né, da indústria de bens de consumo. Eu tenho alguns dados, assim, talvez extraoficiais e não estatisticamente comprovados, tá? Que hoje a empresa de bens de consumo demora em média 20 meses para lançar um novo produto, tá? E eu já participei de projetos, enfim, antes de existir a Grow Inco, é por isso que a gente, enfim, tá tentando mudar isso bastante e ainda bem estamos conseguindo. Eu já participei de projetos que demorou mais de 3 anos para ser lançado. Hoje, pensando em tempo de desenvolvimento, qual que você acha que é o principal gargalo dentro do processo de lançamento de novo produto através de comanufatura? Olha, eu acho que é o atendimento dos requisitos. Eu vou ver se eu consigo explicar um pouco e se você concorda comigo. Existe uma grande diferença, e aí falando de empresas multinacionais ou empresas de grande porte, né? Então existe uma grande diferença entre o que as comanufaturas, e aí falando especificamente de Brasil, conseguem entregar na maioria dos casos, e os requisitos de uma grande empresa. Então você até acha uma comanufatura que ali na análise inicial ela conseguiria fazer o seu produto. Quando na prática você vai para o detalhe, faz uma visita técnica, uma auditoria de qualidade, a gente começa a enfrentar uma série de problemas. Então, a linha precisa, exemplos, né, que eu tô lembrando aqui, a linha precisa ser inteira fechada, pressão positiva, falando de coisas de qualidade, mas também tem temas de pesquisa e desenvolvimento. O produto tem um tema de alergênico, então a gente não pode aceitar que entre amendoim. Mas eu tenho uma linha de amendoim do lado. Não pode. Mas eu não posso tirar meu produto. Então tem temas regulatórios de qualidade, de pesquisa, e eu acho que esse é o grande problema que a gente tem hoje. Porque você perguntou de gargalo, e para mim esse é o gargalo. Porque às vezes até você acha com manufatura, mas quando você vai aterrissar tudo que precisaria ajustar e adequar para que esse produto seja lançado, ou o investimento fica tão alto que a própria comanufatura fala, olha, para mim não é negócio, não é viável, para esse volume não compensa, não se justifica, ou a própria empresa, como cliente, fala, não, se você não consegue atender, também para mim, eu não posso abrir mão de todos os meus requisitos. E esse é o grande gargalo, é essa negociação para que chegue no meio termo e você fale, bom, todo mundo vai ter que ceder um pouquinho para que a gente consiga lançar esse produto. Não, super legal. Bem, vamos pegar esse tema qualidade primeiro, e depois a gente pega esse tema mais colaborativo, que você comentou que as duas partes precisam flexibilizar um pouco. Tá, vamos começar por qualidade. Eu entendo que é um grande desafio para as grandes empresas, né? Principalmente as quais você passou, enfim, as quais eu passei também. E os nossos clientes, né, que a gente trabalha hoje, claro, eles têm padrões de qualidade muito elevados, né? Que a gente chama World Class, né? Gold Standards e todos os nomes legais que as grandes empresas gostam de colocar. E claro, faz muito sentido, né? A gente fala de marcas que valem bilhões de dólares, uma marca. Então não dá, claro, pra gente arriscar nada com isso. Então, quando
né? Enfim, vamos pegar o exemplo Nestlé, seja, sei lá, Mondelez, enfim, as empresas que forem. Outras, né? Vamos pegar cosméticos também, fora de alimentos e bebidas, né? Que existe muita terceirização fora de alimentos e bebidas também. Boticário, enfim, L'Oréal. Quando eles têm padrões de qualidade, segurança alimentar, no caso de alimentos, muito elevados. E, claro, não faria sentido eles abaixarem o padrão só porque é uma linha terceirizada, né? Imagino que elas veem isso como uma continuação, uma extensão da linha de produção delas, né? Então, você concorda? E hoje, assim, existem certificações de qualidade que você acha que os comanufaturadores poderiam ter, processos, né, de auditoria que eles poderiam se submeter para estarem mais preparados para isso, para quando uma grande oportunidade, uma grande empresa bater na porta deles, que eles estejam mais ou menos, pelo menos, preparados para isso? Tem certificações de qualidade que vocês olham assim, poxa, beleza, se esse cara tem essa e aquela, é um ótimo candidato. Eu acho que sim, né? Então, quando a gente fala de uma FSSC 22000, por exemplo, é um excelente ponto de partida. Mas aí, de novo, voltando em termos práticos, a gente sabe que a maioria das empresas do Brasil, até o que é básico em outros países, no Brasil não é. Então, dependendo da categoria, você vê ainda muita dificuldade das empresas se certificarem. Até coisas básicas, você tem princípios aí, boas práticas de fabricação, o famoso BPF, tem empresas que não têm. E tem empresas que você vê que falta até o conhecimento, ou até o requisito, nunca chegou ninguém lá com esse requisito, então produz de uma outra forma. Eu acho que isso ajudaria muito, assim, seria o meu desejo, assim, nossa, se eu pudesse chegar numa empresa que já tivesse grande parte dessa documentação pronta, vamos dizer assim, eu acho que pouparia uma série de tempo e de discussões que a gente tem para ficar tentando flexibilizar, e eu acho que ajudaria demais. Mas também, eu não sei se você vai perguntar sobre isso, mas me veio à cabeça aqui, né? Acontece muito, né? Eu digo que tem muitas empresas de comanufatura que nós, como cliente, é que vamos até eles, bater na porta e dizer, você quer produzir para mim? Então, eu acho que isso também é grande parte do problema hoje. Não sei se do problema, mas da situação. A situação é essa, né? Então, por isso que talvez a gente, como empresa grande, tenha que dar tanta consultoria grátis, que eu brinco, né? A gente quer ir para comanufatura, mas vai ter que dar uma consultoria grátis, eles não sabem. Mas tem temas básicos de amostragem, de qualidade, coisas que temos que explicar mesmo. Olha, isso aqui é assim, tem que fazer assim, porque nunca foi solicitado daquela forma. A gente sabe de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que já tem uma série de empresas profissionalizadas e especializadas em prestar serviços. Então, são empresas que nasceram como comanufaturas. E aí a história é outra, né? Legal. Mas aqui a gente tem que acabar ajudando a desenvolver. Então, se quiserem consultoria grátis, e Sandra Mendes. Não, mas eu entendo. Isso realmente acontece, a gente tem que ajudar. E, enfim, comanufatura, né, vem da abreviação de Contract Manufacturing, né, que é uma manufatura contratada. Mas, e você falou que existem diferentes nomes, né? Então, eu já vi empresas chamando de External Supply Chain, eu já vi empresas chamando de Third Party Manufacturing, claro, Co-Manufacturing, bastante comum. Mas eu gostei, eu vi um case, a Unilever, inclusive, chama a área de comanufatura de manufatura colaborativa. Collaborative Manufacturing. É uma área global, enfim. For buscar no LinkedIn deles, tá lá. E você estava comentando, né, há pouco sobre como a colaboração é importante, né? Claro, tem essas questões técnicas de qualidade, como você comentou, mas que perfil você acha fora as questões técnicas, assim, né? De como manufaturador acaba se dando melhor no mercado, teria talvez até mais chances de que atitudes, que comportamentos você vê, seja no empreendedor que tá ali, né? Geralmente, imagino que vocês falam com CEOs das empresas de comanufatura, né? Devido à relevância dos projetos. Quais atitudes que você acha legal e que você reforçaria, assim, poxa, queria muito que o mercado fosse parecido. Você diz o quê? De uma comanufatura, quando recebe um cliente grande, o que ela deveria... Não, aí a parte um pouco mais comportamental mesmo. Sim. Né? Tem uma coisa que eu acho que já tive alguns exemplos que ajudaram muito, que é a transparência. Então,
não tentar, se você nunca teve um cliente grande, se você não sabe o que é uma sigla em inglês de algum documento, se você não tem quem leia um documento em inglês, por exemplo, coisas que parecem, nossa, isso acontece? Sim, acontece. Que seja transparente, olha, eu não sei o que significa isso, eu não consigo ler esse documento em inglês. Eu acho que isso já ajuda muito, porque a gente consegue auxiliar antes. Então, isso eu gosto muito, da transparência, acho que é uma coisa. Não tentar mostrar quem não é, né? Então, tem muitos casos que é isso. Não, pode deixar que eu faço e o documento em inglês está há 1 mês parado com atraso na resposta e você vai descobrir que é porque a pessoa não conseguiu compreender. Então, eu gosto de transparência, acho que é uma coisa que ajuda muito nessa relação, nesse contato. E flexibilidade, né? Porque, assim como eu acho que a empresa também tem que flexibilizar, como eu já disse, algumas coisas para que consiga produzir de fato numa comanufatura, eu acho que a comanufatura também, quando é aquela empresa que fala, olha, eu não vou mexer em nada, se quiser é assim, sempre fiz assim, cresci assim, a minha linha é assim, meu pai fazia assim, aí também não tem jogo e não dá negócio. Então eu acho que transparência e flexibilidade. Super legal. É importante, né? Claro, a gente fala sobre as questões técnicas, mas, poxa, você sentar na mesa para negociar com uma pessoa que está aberta, transparente, Sim. dá vontade de fazer o projeto acontecer, né? Com certeza. Legal. Liz, bem, a gente falou bastante sobre qualidade, alguns outros temas, mas a tua área, a gente sabe que é compras, né? E obrigado por ter nos ajudado com essas outras questões também, mas vamos aprofundar um pouquinho no tema de comanufatura dentro da área de compras, né? Então, beleza, você é responsável ali por comanufaturadores, as negociações também, né? E a gente sabe que existem diferentes formas de negociação, né? A gente pode negociar um volume estimado, pode ser por tempo, mas também existe a estrutura de custo ali, né? O famoso... Bem, aí depende, vamos ver como que vocês chamam, né? Mas eu ouvi falar de open cost, né? Quando, poxa... Full open cost. Full open cost. Tem turnkey, open cost, tudo no meio, né? Pode ser um híbrido. A gente acaba vendo bastante isso. Como que funciona isso? Enfim, exemplos de projetos que você já teve, quem que compra ingrediente, quem compra matéria-prima, quem compra embalagem, como que é tudo isso? Eu acho que existem vários modelos possíveis e eu também acho que, de novo, falando de flexibilidade, a gente tem que se adaptar dependendo do que dá para fazer com determinada comanufatura e o que é mais conveniente do ponto de vista de custo também. Então, se você pensar no mundo ideal, é claro que um full service, que é quando a comanufatura ela compra todas as embalagens, todas as matérias-primas e, além disso, tem custo de conversão, né, faturado, é o melhor modelo para o cliente, né? Porque o cliente coloca toda a complexidade da operação para essa comanufatura. Mas sendo bem transparente com você, eu acho que esse modelo, ele só vale a pena se realmente você garante que todos os custos dessas matérias-primas e dessas embalagens sendo compradas via essa comanufatura são mais benéficos e vantajosos do que a empresa negociando diretamente. Então, essa é uma análise que eu falo muito, eu gosto muito e acho que eu sou até um pouco chata com isso, porque, seria melhor fazer full service, mas quanto custa o full service? E parece que é óbvio, mas não é, porque tem muitos casos que você fala, com certeza, esse fornecedor ele tem mais poder de negociação para determinado insumo, mas quando você faz isso na prática, às vezes a conta dá outra conclusão. Então eu gosto de fazer linha a linha e descobrir qual que é o melhor modelo dependendo de cada caso. E os insumos também mudam dependendo do produto, né? Então a gente tem todos os modelos. A gente tem modelos que hoje, né, que 100% dos insumos são comprados por nós. Temos modelos que são full service, 100% dos insumos comprados pela comanufatura. E tem modelos híbridos, que eu te diria que acho que a maioria, se eu contar em número de comanufaturas, tem um modelo híbrido que é bom. No que você consegue negociações melhores do que eu? Nessas embalagens e nesses ingredientes. Ok, então esses você compra. Nesses outras embalagens e outros ingredientes, via empresa. Então esse modelo híbrido também é possível e ele também é bastante utilizado. E você gosta geralmente de fornecer a sua própria estrutura de custo, ali a planilha, ou você deixa como que os comandos tragam para você?
E também o que você vê, assim, no sentido de educação na hora de fazer uma proposta financeira, né? Se os comandos têm feito isso de uma forma legal, ou o que tem para aprender na hora de ofertar? Geralmente eu deixo aberto, então eu não chego com o modelo, porque acho que isso também impõe uma condição de... acaba sendo meio antigo isso, né? Assim, eu sou o cliente, eu vou impor meu modelo. Não, deixa eu entender o que é o modelo aberto, porque muitas vezes o modelo do cliente aberto funciona super bem e eu não preciso impor um outro modelo. Então, de repente, ele tem a abertura suficiente que eu preciso, então geralmente eu deixo aberto. E aí a gente vai ajustando conforme o caso. A sua segunda pergunta, você falou? Beleza, então, como vem aberto, né? Você vê, por exemplo, você mencionou que custo de conversão é algo, claro, que deveria estar presente em todos as negociações. Principalmente se for algum tipo de open cost, desculpa, não é open cost que você chama. O open cost. Beleza. E nesse sentido, assim, você tem uma educação, por exemplo, que cada comando entende por custo de conversão, todos eles entendem a mesma coisa? Ou às vezes você tem dificuldade, talvez para comparar propostas, se você fazer uma análise paramétrica entre as diferentes propostas que você tem? Total, é tudo diferente, porque depende desse nível de abertura. Então, esse modelo de custo totalmente aberto, dependendo do entendimento do comando, ele pode entender que ele abrindo apenas o que é custo de conversão e o que é embalagem e matéria-prima já é suficiente. E aí, eu posso precisar de quanto que é energia e quanto que são outras coisas que compõem também esse custo. Então, é difícil, porque até tem um assunto delicado que é a abertura da margem, né? Então, esse assunto é muito interessante, porque se você olhar como teoria das grandes empresas, você como negociador, você como pessoa de procurement que está à frente da negociação, você tem que saber quanto que é a margem da comanufatura. E nem todas estão dispostas, eu diria quase nenhuma. E não só comanufatura, fornecedores de uma maneira geral, dificilmente numa primeira conversa vão te abrir quanto que é a margem. Então isso depende de muita conversa. Muitas vezes você tem que chegar na margem depois de alguns elementos que você tem das conversas, você faz as contas ali, você deduz se é isso e se é isso, que sobre a margem, então sua margem é de tanto. Isso tudo tem que ser muito conversado, assim, né? Então, cada comanufatura é de um jeito. E também acho que depende muito da expertise. Se é uma comanufatura que já está acostumada com empresas grandes, que já faz produtos similares ao que você precisa, talvez já entenda o que é um contrato de uma empresa grande, o que é um modelo de custo totalmente aberto. Tem outras que você tem que ajudar a chegar nesse modelo. Legal. Pô, vou fazer uma pergunta agora que você tem um pouco polêmica, tá? Vai lá. Como, para você, na sua visão, o relacionamento grande empresa, no caso, as detentoras das grandes marcas, né? E o comanufaturador, é um relacionamento de longo prazo ou não? Eu acredito que sim, e acho que essa é a minha briga, assim, porque a empresa, ela é grande. Se ela é grande, ela tem requisitos grandes. Se ela tem requisitos grandes, muitas vezes ela precisa que a comanufatura faça investimentos grandes. Então, não dá para ser namoro, vai ter que ser casamento. Então, e eu falo muito isso assim, não dá para ter tudo na vida, né? Então, a gente quer pedir que a fábrica da comanufatura, né, tenha 1 milhão de ajustes, que eles façam investimentos, mas aí eu quero fazer um contrato de 1 ano com cláusula de saída que eu posso abandonar tudo em 30 dias. Não é correto e eu não acredito que funcione assim. A não ser que sejam casos que realmente a comanufatura esteja pronta, tem exatamente aquilo que a empresa precise, não seja necessário nenhum investimento, aí eu acho que tudo bem, porque aí eu acho que não é tão dolorido e fica mais fácil esse caminho caso precise sair. Agora, caso contrário, e a maioria dos casos que eu vejo, que precisa de um certo nível de adequação, você precisa fazer um contrato que também tenha alguma segurança para a comanufatura. É claro que a gente não faz mais, eu acho que isso, a maioria das empresas, contratos de 10 anos, isso a gente sabe que por toda a volatilidade do mercado, economia, política, dificilmente você vai fazer um contrato de 10 anos, mas eu acredito em contratos de 3 anos, eu acredito em contrato de 5 anos, e aí eu acho que você consegue também no próprio contrato colocar algumas cláusulas que deixem os dois lados um pouco mais confortáveis, né?
eu vou fazer um contrato de 5 anos, e se eu tiver que sair antes? Como que eu consigo resguardar as duas partes? Eu coloco uma cláusula de saída, em qual tempo? São 6 meses? 3 meses? Quanto tempo eu preciso para ter uma outra comanufatura? Ou, se eu resolvo sair, quanto tempo essa comanufatura precisa para buscar um outro cliente que substitua esse volume e que não fique financeiramente prejudicado? Então, eu acho que isso é o melhor caminho, assim, na minha opinião. Legal. Então não é só o prazo de pagamento que é longo, o relacionamento também é de longo prazo. Muito cheio. Eu acredito nisso. Que bom, piadinha ruim, mas... Mas eu fico imaginando muito, assim, né? Enquanto você tá falando, fico imaginando um comando, né? Que, poxa, a gente recebe diariamente, né, através da plataforma, muitos comandos que querem trabalhar com grandes empresas. A gente é bem realista ali, quando chega, né? Poxa, o cadastro, a gente já entende. Aqui não vai dar, para esse cliente não dá. Né, a gente conhece os clientes minimamente, então a gente sabe, poxa, a gente não quer fazer muitos filtros, a gente deixa para o cliente fazer os principais filtros, mas a gente entende que tem algumas dificuldades, né? Então eu consigo imaginá-los escutando esse podcast e aprendendo, absorvendo bastante, Liz. Então, assim, desde já, nós agradeço muito. E esse é um dos objetivos desse podcast, né? A gente ajudar a criar um ecossistema sustentável de comanufatura no Brasil, que a gente sabe que tem muito por evoluir ainda, né? A gente conversou um pouquinho antes e como é diferente, né? Hoje, na Growing, 70% dos nossos clientes estão fora do Brasil. A gente vê uma diferença muito grande, assim, né? Poxa, Europa, Estados Unidos, função de maturidade, e o mercado América Latina, né? Então a gente tem enfim, como fala, a gente gosta muito de alguma coisa, esqueci agora o nome, enfim. Como a gente gosta no mercado de comanufatura, é nosso, poxa, eu coloco assim, nosso dever também enfim, ensinar um pouco esse mercado, né, educar. Indo agora talvez para a parte final, assim, do nosso podcast, a gente já falou sobre qualidade, falamos sobre compras, vamos sonhar um pouco agora, tá? Estados Unidos hoje, só para você ter uma noção, são lançados através de comanufatura por ano 13 mil novos SKUs, mais ou menos, através de comanufatura apenas. A gente acessa dados, né, Mintel, Euromonitor, enfim, a gente tem bastante estatística nesse sentido, a gente sabe quais empresas lançam mais, aqui tem umas coisas bem legais, a gente pode conversar. E a gente pega Brasil, menos de 1.000 SKUs são lançados através de comanufatura anualmente. Claro que, como a gente pega Mintel, enfim, eles não têm uma cobertura de 100% do mercado, né? Então, talvez seja um pouquinho mais. Acabei de falar para você de um cliente nosso que lançou 120 novos SKUs através de comanufatura esse ano. Então, talvez isso não esteja no radar, né? Mas, ou seja, realmente um décimo, né? Brasil do potencial Estados Unidos. E se a gente pega Europa, é uma diferença ainda maior, né? A gente sabe o que às vezes puxa o mercado de comanufatura, são as marcas de varejistas, né? Então, Europa, a gente pega lá, tem 36% do mercado de bens de consumo que vem através de marcas próprias, né? E tudo isso é terceirizado. Estados Unidos, 16%, e Brasil, menos de 3%. Então, isso tem um impacto realmente no nosso ecossistema de comanufatura. Mas vamos sonhar agora, né? Eu falei que é o sonho. Então, o Brasil, daqui a pouco, vai ter um mercado super, super maduro também. O que você... Vamos começar pelo lado, talvez mais... Não sei se é mais fácil, mas assim, o que você acha que a indústria... Quando fala indústria, as grandes empresas que usam os comanufaturadores precisam aprender sobre comanufatura para que esse mercado se desenvolva. E depois eu vou fazer outra pergunta. O que os comanufaturadores precisam aprender? Claro, fora as questões que a gente já falou de qualidade e tudo mais. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas o que as grandes empresas você acha precisam aprender sobre comanufatura? Vou começar por ela. Pode abrir o seu coração, assim, poxa, o que eu gostaria... Começar assim... Eu vou falar dos dois lados, certo? O que a comanufatura precisa aprender sobre as grandes empresas e o que as grandes empresas precisam aprender. Perfeito. Eu acho que, começando pela segunda pergunta, as grandes empresas precisam entender que a comanufatura é uma casa alugada. Então, isso quem trabalhou ou trabalha comigo já ouviu várias vezes. É isso, é a casa alugada. Se eu vou alugar a sua casa,
Eu não posso falar, Rafa, eu vou alugar sua casa, só que eu não aceito esse sofá, a parede você vai ter que trocar inteira, esse lustre eu não concordo, o piso também eu não aceito. Então você vai falar assim, Liz, então você não quer alugar minha casa, você quer uma outra coisa. Então, aquilo que a gente falou de flexibilidade de ajuste, eu acho que é o grande desafio que as empresas precisam entender. Ah, mas a comanufatura tem que ter os mesmos requisitos. Sim, mas a casa não é nossa. Então, como cliente, a gente tem que entender que se eu estou alugando uma casa, eu vou ter que, talvez, eu não goste tanto daquele piso, mas aquele piso representa algum risco para mim? Não, então tudo bem, então fica com esse piso. Então, fazendo esse paralelo, eu acho que é isso, assim. Tem que ter essa flexibilidade de aceitar algumas coisas. Tem que ter o mesmo requisito de uma fábrica própria, mas não é a sua casa, é alugar. E do outro lado, eu acho que as comanufaturas, elas têm que ser mais, eu não sei qual é a palavra, eu não sei se é se profissionalizar, mas entender um pouco e ir atrás do cliente. Então, uma comanufatura, ela tem que se vender mais. Se você olhar hoje o mercado, eu acho que a maioria dos clientes é que vão atrás das comanufaturas, pelo menos da minha experiência, e eu não sei se no mercado cosmético ou outro segmento que eu não tenha trabalhado seja diferente, mas quando eu converso com profissionais da área, eu vejo muito isso. Você, num outro podcast, você comentou, vai para o supermercado, fica olhando no verso quem produz. Isso é uma realidade hoje, 2023. Então, assim, tem várias empresas que estão ajudando a gente a fazer essa ponte, né? Como você trabalha com isso, você sabe. Mas ainda tem muito disso, né? As empresas que são com manufaturas, elas não estão preparadas, ou não as vejo assim, de chegar nos clientes e se vender e falar, olha, eu posso fazer para você, eu tenho capacidade livre, eu sei os requisitos de qualidade de uma empresa grande, eu tenho uma equipe de pesquisa e desenvolvimento aqui robusta, que eu sei que pode atender os seus requisitos. Então, a maioria dos casos, eu acho que está inverso, e isso eu acho que é o que poderia melhorar. Então, se eu falasse assim, o que é o meu mundo dos sonhos, é que eu tivesse com manufaturas chegando à minha porta. Cada projeto que chega, a gente tem que ir atrás. Dificilmente chega um projeto que eu fale, teve uma pessoa que me buscou, ou alguém do time de comanufatura de outra área, é verdade, tem uma empresa que eu vi, não. Ou a gente vai procurar ajuda via consultoria, ou a gente vai para o supermercado olhar verso de embalagem, e para mim o mundo dos sonhos é que esse caminho esteja, talvez não só uma única via, mas que seja mais equilibrado. Então, que eu também vejo essas comanufaturas chegando nas grandes empresas, se vendendo e falando, eu estou pronto. Eu acho que eu sei mais ou menos o que você precisa. Isso hoje eu vejo que ainda não acontece. Legal. Vamos continuar trabalhando nisso para que esse sonho se torne realidade, porque no final, quem vai ganhar com tudo isso é o consumidor final. Sem dúvida. Né? Vamos ter produtos de melhor qualidade, as demandas do consumidor e a velocidade com que esses novos produtos vão chegar no mercado vão estar, enfim, quem sabe num ritmo mais parecido, né? Com padrões de qualidade, sustentabilidade, saudabilidade, como o consumidor brasileiro merece. Então, no final, tudo isso é para que tenhamos ótimos produtos, né, na mesa. Com certeza. Para os filhos e família, para todo mundo. É nisso que a gente acredita, né? Liz, muito obrigado. Obrigada a você. Pois foi bate-papo mesmo. Foi um bate-papo, foi muito bom, de verdade. Obrigado por trazer toda a sua experiência, generosidade, estar aqui, de verdade, foi incrível. Obrigada a você pelo convite. Eu vou ganhar presente? Tem, poxa, não é patrocínio, mas vai fazer um patrocínio aqui, mas tudo bem, eles merecem, fazem produtos muito bons. Muito obrigada. Olha, já veio de Natal. E utilizam muito como manufatura. Que lindo. Amei. Obrigada, viu, Rafa? Obrigadão. Feliz por aceitar nosso convite. Muito obrigada. E nos vemos no próximo podcast, então, sobre comanufatura, com profissionais muito experientes na área, assim como tivemos hoje a Liz. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.